tema da crônica de hoje é sobre os tempos da radiofonia pernambucana nas décadas de 40, 50 e 60. Foi uma época interessante do nosso rádio. 3 estações funcionaram nessas épocas. A Rádio Clube de Pernambuco, fundada por Oscar Moreira Pinto, estabelecida na Avenida Cruz Cabugá 394, Recife, Pernambuco. A outra, a Rádio Tamandaré, situada no ex-cinema Oriteama, situado na Boa Vista, na Rua Barão de São Borja. E, por fim, a Rádio Jornal do Comércio, pertencente ao grupo de Francisco Pessoa de Queiroz. Era a estação mais nova que se propunha a animar a radiofonia em Pernambuco naquela época. A Rádio Clube, como pioneira, puxou muito pela publicidade, pela participação artística e literária das coisas de Pernambuco, principalmente o seu folclore. Uma das grandes realizações do Rádio Clube de Pernambuco foi a aceitação que o povo deu àquela estação quando ela se apresentava muito radiante, focalizando o folclore intitulado, naquela época, de pastoris. Eram os famosos pastoris na época natalina, onde era comemorado o nascimento de Jesus. Eram os cordões azul, encarnado, e a Diana liderando as duas cores. Músicas interessantíssimas, folclóricas, e o mais interessante era que formava-se, como em jogo de futebol ou outro desporto qualquer, os cordões azul e encarnado, representando o manto de Maria azul e o manto de Jesus encarnado. E ali as representações apresentavam com suas torcidas e, na época dos festejos natalinos terminarem, acabava-se e era eleita a rainha daquele pastoril naquele ano. As outras estações também acompanharam a Rádio Clube. A Rádio Tamandaré, recordo-me muito, com aqueles animadores como Almeida Castro e outros mais. Na Rádio Jornal do Comércio também. E assim por diante. Era uma época animada, uma época em que o rádio movimentava os seus auditórios, mas nem só isso, as estações de rádio funcionavam bem e com grandes lideranças, como grandes cantores da época, como na Rádio Clube, o Neide Maria, um Paulo Molen, um Ribeiro e outros mais, que com suas músicas, seus talentos artísticos, suas vozes, faziam com que o povo vibrasse e criavam até uma certa torcida pelos artistas. Mas
novelas estavam principiando. Uma grande novela de rádio, recordo-me eu, da Rádio Clube de Pernambuco, foi a novela Deslumbramento, em que Fernando Castelão teve o papel de Felipe Tovar. E isso ia engrandecendo a popularidade do rádio pernambucano. A Rádio Clube sempre pioneira das coisas tradicionais de Pernambuco. Locutores que fizeram época, como Tavares Maciel, que transmitia aqueles eventos mais conhecidos na cidade, como, por exemplo, a parada de 7 de setembro. Ele dava com sua voz de oratória patriótica aquele tom de entusiasmo, e o povo vibrava no Tavares Maciel, grande locutor. Na parte esportiva, destacou-se também o grande locutor José Renato. Ele dava aquelas extensões de gol, e aquilo era conhecido na cidade. Mas também eram conhecidas artistas que se revelaram por suas vozes maravilhosas, como Alnilda Figueiredo, como na música erudita, a grande parceria do casal Vicente Caparrós, que dirigia a Orquestra Sinfônica, mas que a sua esposa era nada mais e nada menos do que o grande soprano daquela época da orquestra. Era Júlia Caparrós. E assim por diante. O programa Vitrine, que era apresentado também nos auditórios, iam fazendo com que as tardes de sábados se tornassem animadas e bem assistidas por todos nós pernambucanos. Na Rádio Tamandaré desenvolveu-se também grandes eventos, grandes artistas, como, por exemplo, grandes locutores que apareceram na época, e locutoras, e tudo isso ia ilustrando aquele setor artístico para o povo de Recife. O Rádio Jornal do Comércio foi uma das últimas a ser inaugurada. Funcionava, me recordo bem, ali na rua Marquês do Recife, esquina com a Rua do Imperador. Ali apareceram grandes artistas vindos do Sul que faziam suas apresentações. Artistas naquela época famosos pelas suas vozes brilhantes e as suas lideranças lá no sul do país, como uma Emilinha Borba, uma García Almeida e tantas outras. E isso, o catcher, como se chamava na época das emissoras, iam dando uma tônica bem particular. A Rádio Jornal do Comércio, muito moderna, uma das mais modernas na época, ela também tinha seus pastoris, como a Rádio Tamandaré também, e isso fazia com que o povo pernambucano se distraísse com as coisas do Nordeste. Entendeu? E
grandes artistas daqui também se projetaram no Sul. Uma Maria Celeste e outros mais. E isso fez com que a nossa história radiofônica também entrasse nas grandes lideranças do Rio de Janeiro e São Paulo, como a Rádio Nacional, a Marinico Veiga, a Tupi e tantas outras, a Rádio Tamoio e assim por diante. O rádio foi um tipo de diversão de uma época. Uma época, aliás, muito gloriosa por ter muitos cantores e muitas cantoras e as novelas estarem se apresentando. Os programas de folclóricos, os programas de noticiários, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as notícias da guerra eram dadas pelo famoso repórter Esso, que o povo chamava repórter Esso, mas era repórter Esso, porque era promovido pela empresa Esso, de petróleo, de gasolina, não é? E isso tudo ia enaltecendo os nossos valores. As transmissões externas, como os trotes estudantis, o carnaval, tudo isso era comandado pela Rádio Pernambucana, a Rádio Jornal, a Tamandaré e a Rádio Clube de Pernambuco. Locutoras que fizeram época como Etienne Rodrigues e o Dolores Brandão, da Rádio Jornal do Comércio, aquela dicção maravilhosa delas, tudo isso. Gil Matos e outros cantores e locutores também, tudo isso iam ornando o nosso clima artístico, radiofônico em Pernambuco. Tudo isso com a cooperação, a colaboração, não somente dos empresários, não somente do comércio, da indústria, mas também da popularidade, do povão, o povo que já começavam a se aglomerar para assistir os grandes programas transmitidos pelas rádios. Os eventos festejos, como São João, o Carnaval, a própria época natalina, tudo isso a rádios transmitiu, dando a sua cooperação, a sua colaboração, ingente colaboração, para que a gente se apercebesse das coisas que nós temos, das nossas potencialidades, e não vivermos eternamente vivendo de outras regiões, de outros artistas. Nós tínhamos também grandes autores, musicistas, cantores, um Vicente Cunha e outros mais. Orquestras, a Jade Paraguari, da Rádio Jornal do Comércio, a orquestra da Rádio Clube de Pernambuco, o regional de Felinho, um grande musicista pernambucano, aquele que fez a célebre variação no seu saxofone tenor do bloco de rua, que foi Vassourinha. Aquela variação, aquilo foi gravado até em Paris, daquele grande musicista pernambucano, e assim por diante, né? Tínhamos o programa Vitrine, na Rádio Clube, era um programa infantil, mas um programa que levava mensagens de aprendizagens da nossa cultura, do nosso povo, das nossas realizações. Foi uma época
dantesca em Recife. A época que começou o rádio. E a pioneira, a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Jornal do Comércio e a Rádio Tamandaré foram, sem dúvidas, um dos veículos mais que proporcionaram à nossa gente, à nossa cultura, as nossas realizações, a nossa arte. Tudo isso era a rádio naquela época, as décadas de 50 e 60 do século XX. Foram épocas em que a música não sofria tantas transformações assim, mas também trazia suas cooperações estrangeiras, como me recordo bem na Rádio Jornal do Comércio, a cantora cubana Cuquita Carvalho cantando a música cubana para os pernambucanos. Orquestras como a de Severino Araújo, do Rio de Janeiro. Também a Rádio Paraguaçu, que era uma estação de rádio que demorou pouco em Pernambuco. Essa orquestra dessa rádio ficou conhecida como Jazz Paraguaçu e chegou a cantar, a tocar no Rio de Janeiro, nos programas de calouros, etc. Tudo isso eu me recordo. Me recordo dos anos 50, 60, onde os carnavais eram transmitidos nas ruas, nos coretos, e o povo participando diretamente com a participação das estações de rádio. No futebol, teve grandes repercussões as transmissões, repito eu, por Zé Renato. Naquela época, os clubes de Santa Cruz, Esporte, Náutico, América, o Tramas, o Great Western e outros mais, todos eram bem acolhidos pelas direções das estações de rádio. E o povo gostava daquilo tudo, fazia parte já do nosso folclore, como ficou patenteada através das músicas de pastoris, né? Daquelas celebrações no palco, de cenas que representavam o nascimento de Jesus. E isso fazia com que as nossas realizações radiofônicas fossem enfeitando o nosso clima de coisas artísticas e coisas folclóricas. Tudo isso era transmitido pelas 3 grandes estações de rádio daquela época. O Recife conheceu bem o movimento político da época através da transmissão pelas rádios dos grandes comícios políticos que eram sempre feitos no famoso Parque 13 de Maio, parque este que foi construído para a realização do Congresso Eucarístico Nacional em 1939. Tudo isso é a participação da radiofonia pernambucana. Locutoras como uma Dolores Brandão, repito eu, que fez época a ponto mesmo de ser chamada para atuar em grandes emissoras paulistas e cariocas.
essa síntese que fiz aqui agora, da radiofonia pernambucana, é nada mais e nada menos do que algo que muniu com o povo de Recife, com o povo pernambucano, e deixou com que o nosso folclore fosse conhecido, que as nossas tradições fossem conhecidas, que as nossas artes literárias fossem conhecidas também. Tudo isso divulgada pelo microfone das 3 emissoras de rádio. Então, eu termino essa crônica dizendo: parabéns, grandes emissoras pernambucanas que cooperaram, colaboraram e deram uma forma pitoresca e progressista na capital pernambucana do que vem a ser a arte em nossa terra. Fez grandes revelações e na posteridade chegou a ser conclamadas nacionalmente. Agradeço a quem estiver me escutando, porque não estou aumentando nem diminuindo, estou contando uma realidade, e a realidade do progresso da radiofonia em Pernambuco. Progresso que fez com que Pernambuco se apresentasse no cenário do sul do país como um grande povo capacitado também nas realizações artísticas, literárias, e que não só popularizou tudo isso, como também criou erudição para que a nossa sociedade crescesse com essa cooperação da Rádio Pernambucana, as 3 grandes emissoras que fizeram com que Pernambuco se estabelecesse no cenário nacional como grandes potências radiofônicas no cenário brasileiro. Muito obrigado.